Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Tudo bem? Ó, a Pro tava falando pra dia, todo mundo. Pro. Foi só começar a gravar que ela ficou assim. Passaram Pro. bem, não sei, gente. Passaram bem o final de semana? Uhum. Sim. Que Pro, bom. eu assisti o filme da Mulher Maravilha com meu pai, né? Ele só falou mal do filme. Ah, é? Você assistiu no cinema? Não, eu assisti em Pro. casa. No fim de Oi. semana, aconteceu uma coisa tão linda. O quê? Agora sim podemos cantar que Palmeiras não tem no Mundial. Ah, não. Muda a prosa, por favor. Vamos mudar a prosa. Olha aqui, ó. A O Pro tem Mundial a do foto de Palmeiras é estudo. igual ao meu prato, branco, não tem nada. Verdade! Não tem- Ô, nossa, foi tão da hora. Ô, Pessoal, professor, você não sabe como foi aqui no prédio. Eu teve o gol do Palmeiras, tava todo mundo gritando aqui no prédio. Tava com meus amigos assistindo Não, tá TV, todo mundo aqui também. lá embaixo do prédio. Aí, na hora que acabou o jogo, a gente só saiu gritando: Palmeiras não vai ter mundial! Uhul! Todo mundo tava biruta, porque o Palmeiras todo ano tem título. Ô, Pro, oi. eu A coloquei um Nicole tá até negócio. quietinha. Olha aqui, Pro, Palmeiras, tô aqui, ó, o Mundial do Palmeiras aí na minha tela. ó. Goiabinha, quando nasce, espalha rama pelo chão. Palmeiras é um lixo e São Paulo é campeão. Ah, vamos. Ô, mudar- Pro, Olha aqui, Pro, mudar o rumo dessa o Mundial do Palmeiras aqui, ó, Pro. na minha tela. O meu amigo, ele é palmeirense, né? Aí eu mandei um meme pra ele que é assim, é um filho, quer dizer, é um pai segurando um filho e aí eles são com a camiseta do Palmeiras. Aí o filho pergunta pro pai, pai, o que é mundial? Aí o pai responde, é a marca do liquidificador da sua mãe. Que maldade. Ô, Pro, tenho é até a engraçado imagem que aqui ontem... Ô, Pro, é engraçado que ontem eu tava tava de jogando com um boa amigo ontem, Pro. e ele era palmeirense. E ele tava vidrado no jogo. Ele tava jogando comigo e com o celular na mão, né? Ouvindo o jogo. Aí acabou a bateria do celular dele. Aí ele falou, vem aí pra mim enquanto tá o jogo. Quando ele perguntou, só tava escutando os gritos. Gol, é gol, o Palmeiras não vai ganhar aqui, não sei o que. Eu falei, pronto. Aí eu chutei e falei, acho que o professor. Tigres fez um gol. Aí eu olhei assim. Foi o Tigres. Aí ele saiu do Pênalti. jogo e quitou. Não jogou mais. Pro, Foi muito Rápido. zoado, Pro. ontem acabou o Peraí. jogo, né, do Palmeiras e contra o Tigre. E aí eu tava de boa, tava mó triste, né, que o Palmeiras tinha perdido. Aí o Rodrigo me manda, o Palmeiras não tem mundial, nossa, fraqueza, Olha, O pai devia ter xingado ele. Gente, Nossa, já tá ruim, chega a né? respeitar Olha as a amizades. palmeirense. As Respeita. minhas amizades eu tudo mal, vale comigo. Professora, isso daqui, ó. Esse daqui, ó, que era a imagem. Vamos embora, Bom senão a dia. gente perde. Eu vi, Otávio, eu vi esse mau gosto, isso é bullying. Pessoal, É vamos, bonito mesmo que os palmeirenses. Até fico feliz. prestem atenção. Na quinta-feira, nós vamos começar a correção do primeiro capítulo, do capítulo 1, certo? Que nós já terminamos tudo lá no capítulo 1. Na aula passada, nós falamos sobre as características do aquecimento global. Eu considero tudo que nós falamos na aula passada como uma revisão, uma vez que nós já falamos de todas essas partes poluentes, de atmosfera e tudo mais. Hoje nós vamos falar de matéria e energia. Este não é revisão, este conteúdo. Este conteúdo, nós estamos falando um pouquinho de física. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, porque nós vamos falar de algumas características, correto? Então, assim, ó, eu vou deixar vocês perguntarem. Se der aquela sensação assim, nossa, Pro, que difícil, calma. Vocês estão tendo o primeiro contato com a física, certo? Então, isso assusta um pouquinho, mas não é difícil. Vocês vão perceber que é o que nós vivemos no nosso dia a dia. Bom, Esse ano a gente já tem física. oi, Manu. Esse ano a gente já tem física. A ciência em todos os aspectos, Manu. Nós vamos ver um pouquinho de ciências biológicas, física e química, tá bom? Então, ela vem assim mesclada, ela vem misturada este conteúdo, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Então, Raíssa, é verdade, é aqui. Então, é o seguinte, ó, calor e equilíbrio térmico. O que que acontece? Quando nós falamos de temperatura, nós estamos falando de uma característica momentânea. Então, por exemplo, eu falo assim para vocês, nossa, hoje a temperatura está 24 graus Celsius no ambiente.
A temperatura ela é momentânea. Pode ser que daqui 2 horas, ou daqui 1 hora, ou daqui meia hora, a temperatura esteja 26, 27, 28 graus. Ou pode ser que, de repente, o tempo fecha e a temperatura vá para 18 graus, 19, 20. Então, a temperatura, ela está relacionada também ao tempo, que é uma característica momentânea. Certo, pessoal? Nós vimos no ano passado que quando nós diferenciamos tempo e clima, nós vimos que o clima é uma característica estatística que foi elaborado ao longo de muitos anos. Então, eu falo assim, o clima aqui em São Paulo, ele é um clima frio e úmido. Mas São Paulo não é tão frio. Realmente, ele não é tão frio, mas em relação a outros lugares, como o interior, São Paulo é sim, né? Então, o clima é uma análise de temperatura ao longo de alguns anos. Eles analisam, fecham uma estatística e classificam o clima daquele lugar, certo? Agora, o tempo não. O tempo, ele é uma característica momentânea. A temperatura, ela está relacionada com o tempo e está relacionada a tudo que nós tocamos. Então, por exemplo, pessoal, eu acabei de encher esta garrafinha aqui, né? Eu enchi minha garrafinha de água. Quando eu enchi minha garrafinha, eu preferi água natural. Então, a temperatura dessa água, ela, por exemplo, agora ela está fresca. Então, vamos dizer que a temperatura, ela pode mudar? Sim. Se eu deixar o dia todo aqui, quando eu for tomar essa água, ela está quente. Então, a temperatura, ela muda ao longo do tempo. E quando nós provocamos essa mudança, ela pode passar de um estado físico para outro. Então, o que eu quero dizer? O que é temperatura? Temperatura, pessoal, é a agitação dos átomos daquela matéria. Então, por exemplo, peguei aqui para vocês. Deem uma olhada aqui, pessoal, nessa imagem. Imagine que esses daqui, ó, cada bolinha, cada esferazinha dessa daqui é um átomo. O átomo é tudo aquilo que forma uma matéria. Então, o agrupamento de átomos forma uma molécula. Nós já vimos isso nos níveis de organização dos seres vivos. Então, aqui nós temos vários átomos, certo? Os átomos, quando eles estão muito agitados, é porque a temperatura, ele está ganhando temperatura. Quando os átomos eles estão mais paradinhos, eles estão com menor temperatura. Então, como nós podemos classificar a temperatura? De acordo com o grau de agitação das moléculas ou dos átomos, certo? Então, assim, ó, eu pego essa água fria, que as moléculas estão menos agitadas, e eu coloco para ferver. A partir do momento que eu coloco esta água para ferver, as moléculas elas começam se agitar. Então, a temperatura ela está classificada de acordo com o grau de agitação das moléculas. Geralmente, quando ela está gelada, as moléculas estão coesas, elas estão paradinhas e grudadinhas. Quando ela começa a ficar numa temperatura ambiente, essas moléculas já se afastam um pouco e elas têm um grau de agitação um pouquinho maior. Quando está fervendo, estas moléculas elas se afastam e aí a agitação é muito maior. Então, assim, gelada, grau de agitação mínimo. Temperatura ambiente, grau de agitação mediano. Quente, para fervura, para ebulição, muito grau de agitação. Tudo bem até aqui, pessoal? Alguma pergunta até aqui? Sim. Você disse que a temperatura ganha temperatura, então ela vai ficar mais quente? Fala de novo, não entendi a sua pergunta. Você disse que a temperatura ganha temperatura, então ela vai ficar mais quente? A temperatura ganha temperatura? É. Não, a temperatura não ganha temperatura. É assim, ó. Grifem até esse primeiro trechinho aqui, ó, que a Pro já vai te explicar, ó. A temperatura de um corpo é a medida do grau de agitação de suas moléculas. Quanto maior for a agitação, maior será a temperatura. Então, grifem este primeiro parágrafo, que é importante para vocês entenderem. Então, é assim, Raíssa, ó.
A temperatura depende do grau de agitação dessas moléculas. Então, quando a água está gelada, esse grau de agitação é pouco, tanto que ele está geralmente coeso, grudadinho um no outro. Eu vou pegar outra imagem para vocês verem. E ela está parada, ela vibra no mesmo lugar, as moléculas. Quando está no estado líquido, essas partículas estão mais separadas, essas moléculas estão mais separadas, e ali já começa a ganhar um pouquinho de movimento, porque tem temperatura. Quanto maior a temperatura, maior o grau de agitação das partículas ou das moléculas. A partir do momento que ele está no estado de quase próximo da ebulição, estas moléculas estão bem separadas e o grau de agitação é bem maior. Então, olha aqui, ó, importantíssimo. Quanto maior for a agitação das moléculas, maior será a sua temperatura. Tudo bem até aqui? Então, grife... Então, quando tá muito calor, a gente fica mais agitado? Na verdade, nós não classificamos o ser vivo. Não, nós não classificamos, é a matéria. Física, ela lida com o movimento dos seres vivos, com o movimento. Agora, nós não podemos nos classificar como uma matéria. Isso é mais uma passagem de um estado físico, de uma matéria da água, do estado sólido para o estado gasoso. Assim, entendeu? Ô, Pro, a gente... E onde que pode se encontrar moléculas? Então, átomo... É. O átomo, a Pro não começou falando de átomo, porque nós vimos já sobre o átomo. Mas vamos fazer o seguinte, vou pegar uma imagem aqui para vocês e vou falar um pouquinho do átomo com vocês. Só um minutinho. Deixa eu só tirar aqui o espelhamento, que é melhor. Só um minutinho, pessoal, porque às vezes alguns alunos não vão lembrar, então a Pro vai colocar uma imagem aqui. Vamos começar do átomo. Cadê? Porque assim, aqui peguei o átomo. Deixa eu ver se é isso mesmo. Então, eu vou mostrar um átomo para vocês terem uma base do que eu estou falando. Olha aqui, pessoal. Este é um átomo. Antigamente, acreditava-se que o átomo era a menor partícula de qualquer tipo de matéria. Depois de muito estudo, os cientistas perceberam que o átomo, apesar de ser, eles acreditavam que era indivisível, que o átomo não tinha condições de existir algo menor que ele, porque o átomo não pode ser visto nem no microscópio eletrônico, em nada. Como que eles conseguiram descobrir o átomo? Através de fissão nuclear, ou seja, através de explosões dos elementos químicos. Eles percebiam que o elemento químico, o que é elemento químico? Tudo que tem na tabela periódica. Sódio, potássio, lítio, rubídio, magnésio, cloro, flúor, todos os elementos da tabela periódica são átomos. Então, tudo que nós temos na natureza é formado de átomo. As nossas células, elas começam do átomo. Se vocês lembrarem, no ano passado, eu coloquei para vocês átomo, agrupamento de átomos, molécula, agrupamento de moléculas, organela, agrupamento de organela, célula, né? Então, o átomo, ele forma tudo, ele forma tanto a estrutura de uma matéria quanto a estrutura de um ser vivo. Tudo bem? O átomo, ele é assim, ó, dê uma olhadinha. O átomo, ele possui o seu núcleo. No seu núcleo, ele tem cargas positivas. Vocês não vão precisar decorar, porque eu estou explicando. Tem cargas positivas chamadas de prótons. E ele tem eletrosfera, que são essas órbitas aqui. Nessas órbitas aqui tem elétrons, que são cargas negativas que giram em torno do núcleo. Então, o átomo, ele trabalha o tempo todo assim, ó, ele se movimenta. Os elétrons giram na eletrosfera, em volta do núcleo, gerando eletricidade, formando um elemento químico, formando um agrupamento de átomos, forma uma molécula, e assim por diante. Por exemplo, só para vocês lembrarem e entenderem. Pro, Oi? mas, por exemplo, eu não sei muito bem desse assunto, mas pelo que eu saiba, não tem esses negócios que é tipo o átomo de hidrogênio, alguma coisa assim? Tem. O átomo Então, é qualquer... Como eles descobrem que, tipo, o átomo é de hidrogênio, Ixi, o mas átomo é... olha,
várias pesquisas. Por exemplo, eles não sabiam qual era o elemento químico. O que eles fizeram? Eles faziam testes para saber assim, o hidrogênio, por exemplo. O hidrogênio ele é explosivo. Se ele é um elemento que gera explosões, eles faziam testes em tubos de ensaio para ver se ele gerava explosões. Eles foram analisando cada elemento. Isso foi longo de muito, muito tempo. Tanto que existem átomos que estão em estudo até hoje. Então, isso não dá para entrar nesse mérito agora. O que eu quero que vocês entendam é que os cientistas eles estão estudando o átomo e elementos químicos estão surgindo e estão fazendo essa pesquisa por muito tempo. Se vocês pegarem a tabela periódica, vocês vão ver que lá embaixo tem uns elementos químicos sem número. Eles estão em estudo. O tempo todo, os cientistas estão buscando entender, classificar cada átomo, certo? A tabela periódica, ela por enquanto, ela não está completa, e eu acho difícil, né? Então, eles ainda incluem elementos químicos na tabela periódica. Então, aqui eu peguei uma molécula bem simples para vocês, ó. Eu peguei 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, que quando os dois se agrupam, formam uma molécula de água, certo? Não é dois de oxigênio e um de hidrogênio? Não, 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Este número, ele é daqui, ó, deste elemento químico, tá? Então, são 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Por que não tem o número 1 aqui? Porque já tem o O. Então, ele não precisa ter o número 1, certo? Ele só é representado com o número a partir do momento que ele passa do número 1, certo? 1 não precisa. Então, isso é para vocês entenderem que o átomo faz parte de qualquer elemento químico, de qualquer matéria presente no nosso planeta. E o agrupamento de átomos formam as moléculas. Tudo bem, gente? Aqui é só para vocês relembrarem o que é o átomo. Então, o átomo está aqui. Oi, pode falar. Eu tô com uma dúvida que é a respeito dos átomos também. Então, com o surgimento para formar, que você tinha falado sobre as células, aí as moléculas, eu fiquei confuso nessa parte. Para saber com quem eu tô falando? Matheus? Quem falou agora? Matheus. O Matheus, é assim, ó. O ano passado, eu não sei se você viu, mas a Pro vai colocar aqui só para você entender. Nós vimos isso. Isso é chamado de níveis de organização dos seres vivos. Então, olha aqui, ó. O ano passado nós vimos isso aqui, ó. Que um agrupamento, tudo começa de um simples átomo. O agrupamento de átomos formam a molécula, que é o que eu acabei de mostrar para vocês ali. O agrupamento de moléculas forma a organela da célula. O agrupamento de organelas dá origem à célula. A partir do momento que este átomo forma a célula, aqui já pode existir vida. Só que pode acontecer assim também, ó. Átomo, só um minutinho. O átomo se agrupa, forma uma molécula, que se agrupa, forma matéria. O que é a matéria? A matéria não tem vida. É tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Então, o que eu quero dizer com isso? Tudo é matéria, então, né, Pro? Tudo que existe é matéria. Fala de novo. Tudo que existe é matéria, então, Pro? Tudo que existe é matéria, só que existe a matéria viva, e quando existe a matéria viva, nesse agrupamento existe a célula, e quando a gente fala apenas de matéria, eu falo de uma garrafa, eu falo da mesa, da cadeira, tudo que não tem vida, mas tudo vem de um átomo. O que eu quero que vocês entendam agora, tudo vem de átomo. O átomo, ele forma tanto a matéria viva, quanto a matéria não viva, certo? O céu é matéria? Hã? O céu é matéria? Os gases são matéria, isso, o ar é matéria, porque tem massa. A energia é matéria? Não, porque ela não tem massa. Então, é assim, é tudo que tem massa, se ocupa um lugar no espaço, é matéria. E tudo vem de um átomo, certo? O átomo, ele pode tanto formar uma matéria viva, quanto uma matéria não viva. Se formar uma matéria viva, entra em células. Se não formar, começa em matéria,
certo? Só para vocês entenderem, porque a gente acabou saindo um pouquinho do assunto de temperatura, só para vocês entenderem que o grau de agitação das moléculas é isso aqui, ó, um agrupamento de átomos. Espera só um pouquinho, porque a Raíssa está com a mãozinha levantada. Fala, Raíssa, com esse cachorrinho lindo aí, fala. As células, você disse que as células são negativas, são cargas negativas, não é célula, é carga negativa, então elas fazem mal? Não, não é isso não. Não, a célula não é carga negativa, não. O átomo possui cargas positivas e cargas negativas. Se não existissem essas cargas opostas, não funcionaria, não geraria, por exemplo, a eletricidade. É necessário existir essas duas cargas para elas se estabilizarem. É como se... Como assim carga positiva e carga... Sempre carga positiva e carga negativa, como se você vai utilizar a pilha. Se você não encostar nos dois polos positivos e negativos, não gera eletricidade. Não é porque a carga negativa é ruim, né? Nós não podemos relacionar a isso. Então, o átomo ele tem que ter as duas cargas para que ele possa funcionar. Relacione uma pilha. Entendeu, Raíssa? Ainda não. É assim. Então, você não relaciona um átomo, é negativo ou é ruim. Não. Isso aí você pode estar falando de uma pessoa, assim, ela é tão negativa, é diferente. O negativo não é ruim. Quer dizer que na matemática o negativo é ruim? Não, ele é necessário. Não tem essa relação. Então, quando você pega, por exemplo, a pilha, que lá em cima tem a carguinha positiva e embaixo a carguinha negativa, você encaixa lá no aparelho, graças às cargas opostas, que ele funciona. Você nunca ouviu o provérbio, os opostos se atraem? Tem que existir a carga positiva e a carga negativa para os dois funcionarem. Se na pilha fossem as duas cargas positivas, não funcionaria, elas se repelem. Os opostos se atraem, as mesmas cargas se afastam. Então, é isso que acontece. Por que existe estes elétrons girando em torno do núcleo? Por serem cargas opostas, eles estão atraídos um pelo outro. Então, o elétron está atraído pelo átomo que é positivo. Se por acaso os prótons fossem positivos e os elétrons positivos, ele ia embora. Porque ele ia se sentir repelido e não atraído. Então, não relacione carga negativa com algo ruim, não. A carga negativa é necessária para que tudo funcione. Certo, Raíssa? E a pia? Você fala pia, tipo de pia de banheiro? Pilha. Pilha. Ô, Raíssa, é a pilha. Olha quando você for... Pega lá o seu controle remoto depois e olha que a sua pilha tem uma marquinha positiva e uma marquinha negativa. Tem que existir as duas cargas opostas para que a eletricidade faça o controle funcionar. E como que eles conseguem, acumular a carga positiva e a carga negativa dentro da pilha? Ó, a Pro vai explicar, mas nós estamos fugindo um pouco do assunto, tá? Então, é assim, existe Você falou que tem eu só não entendi. Peraí, deixa eu tem a ver átomo com negativo e... Que teve uma pergunta, eu tenho que tirar essa dúvida primeiro. Então, assim, só um minutinho. Existe uma substância dentro da pilha que é chamada de cádmio. Vocês já devem ter visto essa substância, ela vaza. Quando você deixa a pilha muito tempo guardada, vaza um líquido enferrujado, um líquido... Este líquido é uma substância... Presta atenção. Este líquido, estou só tirando a dúvida, não faz parte de temperatura. Este líquido, ele é uma substância eletrolítica. O que é isso? Ele permite eletricidade. Ele faz lá, ele tem cargas positivas e negativas, que faz acontecer o circuito na pilha. Mas nós estamos indo para a eletricidade, tá bom? Quero que vocês pensem nisso agora. A única coisa que... Só um minutinho, já deixo vocês falarem. A única coisa que a Pro quer que vocês memorizem é que o átomo, ele faz parte de tudo que está formado na natureza. Seja a matéria, seja a célula. Tudo começa de um átomo. E isso nós vimos o ano passado.
certo? Aí, a partir deste átomo, nós vamos seguir. Só um minutinho, senão tá subindo muito aqui o chat, a Pro não conseguiu responder. Peraí. Ô, Pro. Só um minutinho. João, a temperatura é isso mesmo, ela muda, né? Ô, Yasmin, você grifa o primeiro parágrafo, o que é o conceito de temperatura. Raíssa, a Pro já respondeu para você que cargas negativas não são ruins. Isa, a gente vai... Só um minutinho, por favor. Isa, a gente vai conhecer a tabela periódica, assim, não neste momento. Isso, Felipe, é igual o ímã. O ímã, se as cargas são opostas, eles grudam. Se as cargas são... são as mesmas cargas, eles se repelem. Tudo bem? Eu vou dar preferência para aquele aluno que está com a mãozinha levantada. Calma, todos vão falar. Fala, Felipe. Então, Pro, eu queria saber de onde surgem essas cargas negativas e positivas. Aí a gente vai entrar na história do átomo. Aí nós vamos navegar aí e a Pro não vai falar sobre isso. O que eu posso falar para você é que antigamente existiam cientistas Thomson, Dalton, Rutherford, que foram os primeiros que descobriram o átomo. E eles fizeram vários testes e descobriram que o átomo funcionava com cargas positivas e negativas. Tá bom? Então, ó, muito tempo atrás, tá bom? Felipe, baixa a mãozinha só para eu saber que já tirou sua dúvida. Matheus, pode falar. Pro, a minha dúvida é do átomo, tipo assim, porque você tá falando que ele tá presente em tanto negativa como energia positiva como negativa. Então, tudo no mundo tem um átomo? Tudo. Só o que não tem massa não tem átomo. Porque o átomo, ele dá origem à matéria. E matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Desculpa. Então o computador, o compasso, o lápis, tem átomo, né? Tem átomo, porque ele é uma matéria. E matéria é formada por átomos. É muito estranho, mas é muito legal pensar que a gente é feito por essas coisas pequenininhas. Isso mesmo. Karen, é você que queria falar? Ô, Pro, quando você falou assim, que na pilha do controle remoto tem uma que tem um sinal de positivo e outra que tem um sinal de negativo. Então, a minha tem 2 sinais de positivo. Tem, porque são 2 pilhas. Aí, olha que tem sinal positivo e embaixo tem sinal negativo. Não, as 2 têm positivo, prof. Não, tira a pilha. Tira a pilha. Tá. Olha lá dentro. Não funciona, nada funciona com cargas apenas positivas. Tira a pilha, lá dentro tem um risquinho positivo e embaixo negativo ou vice-versa. Matheus, baixa Calma aí, prof, tô tirando. Vai tirar com a mão? Minha cara, que sonho. Olha, então, Pro, eu tirei a pilha. É na pilha, Aí, cara. Tá, Pro, tirei Tem a um pilha. mais e um menos na pilha. Karen, você não viu? Tem um mais e um menos. Sim. Tá, mas na minha... esse sinal aqui, ó, peraí, calma. O Pro sabe que eu sou lerda, então... Espera que eu tô te procurando. Não, Esse aí mesmo, Karen. o mais... Então, a minha tem 2 que tem mais. Na outra ponta, o negativo. Assim, criatura. Ô, Karen, assim, ó. Isso, Karen, é porque uma é positiva e a outra é negativa, tá certo. Agora, Toda pilha tem o negativo e positivo. Mas a minha tem 2 negativos, Karen, tem 2 positivos. Não é as duas pilhas Então, juntas, aí tem Karen. 2 negativos também, não tem? Não. É só uma, Karen. Olha de baixo, cara. Ai, meu Deus do céu. Tá. Não, importa que funcione as pilhas. Embaixo da cara da Marcela. Só um minutinho. O Karen, é o seguinte, observe que aí você tem 2 positivas porque você está com 2 pilhas na mão. Mas numa pilha só, ela tem que ter tanto o sinalzinho de mais quanto o sinalzinho de menos. Se a sua pilha for diferente, depois você me manda uma foto, porque a Pro tá surpresa. Não tem Pro, é sério. Eu tô olhando aqui nelas, na pilha mesmo, não tem sinal de não tem um sinal de negativo, só tem de positivo. É que tem algumas pilhas que só indicam mais mesmo, porque só mostram mais. Se funciona isso, Pro, o que importa é que se funciona. Se não funciona, aí já é problema. Não, mas, Karen, cara,
Funciona, tá ótimo. Só um minutinho, pessoal. Pera, que é pra... Tira um zoom depois, me manda no WhatsApp a foto da sua pilha. Que aí eu te Claro. Mas Por favor, só pra eu poder esclarecer, tá bom? Manda pra Pro. Você tem meu WhatsApp, você manda. Tá. Pessoal, então vamos lá. Então, todos entenderam que o átomo, ele forma tudo que existe no nosso planeta. Quando ele forma célula, ele dá origem à matéria viva. Quando ele forma matéria, ele dá origem a algo não vivo. Aí, a Isa perguntou, tudo tem moléculas? Sim, Isa, porque tudo que é um agrupamento de átomos dá origem a uma molécula. Então, se eu tenho 2 átomos de hidrogênios, é como se eu tivesse assim, ó, H-O. Um átomo, um átomo, um átomo. O agrupamento de átomos forma a molécula, certo? Mas por que nós entramos neste assunto? Para que vocês entendessem... agora eu vou ter que apagar esses escritos aqui. Para que vocês entendessem que tudo, até mesmo a temperatura, ela depende do grau de agitação destes átomos. Aí a Yasmin me perguntou assim, para onde eu grifo? Isso aqui, ó. A temperatura de um corpo é a medida do grau de agitação dessas moléculas. Quanto maior for a agitação das moléculas, maior será a temperatura. Aí eu pergunto assim, eu quero fazer um teste com vocês. Sim, Raíssa, tudo que tem massa e está presente no nosso planeta tem átomos, certo? Aí, eu vou fazer uma pergunta para o Felipe. Felipe, a Pro vai te fazer uma pergunta, não tem problema se você errar. Aí eu vou perguntar assim, se a matéria, pensa na variação de temperatura, se ela está bem paradinha e sem grau de agitação, ela está gelada ou ela está quente? Gelada. Gelada, muito bem. Agora eu vou para a Karen. Karen, se ela está com um movimento mediano, está começando a agitação dessas partículas. Mas você está falando do movimento do quê? Das moléculas. Molécula. Tá. Karen, se essas moléculas estão um pouquinho mais agitadas, ganhando movimento, um pouco mais afastadas, como está essa água? Vamos pensar na água. Ela está quente? Está morna, isso. Está ganhando temperatura. Ô Felipe, se esta água está o grau de agitação muito grande e essas moléculas afastadas, como está essa água? Ela está quente. Muito quente, entrando no processo de ebulição. Vocês perceberam que quanto maior a temperatura, maior o grau de agitação das partículas? Tudo bem? Certinho? Tá. Agora, nós vamos passar para outra parte aqui. Se eu entendi, tô vendo aqui. A Raíssa está com a mão levantada. Fala, Raíssa. Pronto, então, tipo assim, a água tá quente, então tá agitado lá os átomos. E aí, tá dando pra me ouvir direito? Tô te ouvindo. Tá. E aí, quando sofre o processo de evaporação, o átomo ele vai junto? Não, ele vai. Ele evapora junto, mas ele faz parte do gás também. O gás tem massa. O átomo ele está sempre presente, ele também faz parte dessas mudanças. Ele vai junto, porque o gás é feito de átomo. Tudo é feito de átomo. Tá. Bom? Pessoal, agora, o que eu quero comentar com vocês? Se você já foi passear, por exemplo, nos Estados Unidos, vocês já repararam que a temperatura lá não é a escala Celsius. A escala nos Estados Unidos é Fahrenheit. Bom, mas que diferença faz a minha temperatura? É um modo de medida, é uma escala termométrica. Então, por exemplo, existe a escala Celsius, a escala Kelvin e a escala Fahrenheit. Aqui no Brasil e em muitos lugares, em muitos países, a escala é usada a escala Celsius. O que quer dizer a escala Celsius? Isso aqui, ó, que começa do 0, cadê a nossa escala? Começa do 0 graus e vai até 100 graus. Cadê a nossa escala? Eu peguei aqui para vocês entenderem melhor. Cadê?
a nossa escala. Vamos observar aqui mesmo. Ó. Então, aqui nós temos o grau de ebulição. Oi. E eu lembro também sobre os graus, que era tipo assim, se, exemplo, você está esquentando uma água, a água já atingiu o máximo, que no caso seria... Como seria o máximo que uma água poderia atingir? Na nossa casa, por exemplo, 100 graus Celsius, dependendo também da sua altitude. 100 graus Celsius no nível do mar. Aí Sim. pega e você, mesmo se você querer deixar mais quente ainda, você não vai conseguir, porque já deu o máximo, né? Não, aí você não consegue mais. A não ser que você coloque numa panela de pressão, aí você consegue um grau maior, caso contrário, não. Certo? Mas como assim você quer falar da medida do nível do mar na água? Segura essa parte aí, que eu preciso explicar para vocês as escalas Fahrenheit, senão vocês não vão conseguir fazer a atividade que a Pro registrou aqui. Aí depois a gente fala um pouquinho dessa mudança. Eu quero dizer o seguinte, você não consegue fazer na sua casa a temperatura passar de 100 graus. É isso, não, nós não conseguimos. Mas em laboratório, na panela de pressão, você consegue. Mas aí, segura aí um pouquinho, que eu quero mostrar aqui primeiro as escalas para vocês, certo? Então, olha lá. Todas estas medem a temperatura, só que com uma escala diferente, uma medida diferente. Só para vocês entenderem, por exemplo, eu tenho aquele termômetro de testa. Desde pequenininho aqui, desde que as crianças eram pequenas, eu comprei de testa porque era difícil ficar segurando embaixo do bracinho deles. A de testa é rapidinho. E aí, um dia minha filha brincando com um termômetro, ela mudou a escala. Ali mede tanto a escala Celsius quanto a escala Fahrenheit. O que acontecia? Eu media a temperatura dela, dava 90 Fahrenheit. Aí eu tinha que fazer a transformação para saber quantos Celsius ela estava medindo. Porque eu não consegui mudar a escala. Até eu consegui, levei no pediatra dela, que ele me ajudou a mudar, porque eu não consegui, meu marido não conseguiu, e a gente não conseguiu, eu tinha perdido o manual. E aí o que aconteceu? Quer dizer que ela tinha 90 graus? Lógico que não. É que a medida de Fahrenheit é diferente da medida Celsius. Então, por exemplo, estou chutando, a minha temperatura está 37 graus aqui. Lá nos Estados Unidos, se eu medir 90 graus Fahrenheit, vamos dizer equivalente, então você vai aprender a fazer essa transformação de uma escala termométrica para outra, certo? Eu fazia rapidinho para ver qual era a temperatura da minha filha. Imagina o trabalho que dava isso. Até eu conseguir arrumar meu termômetro, porque estava medindo só em escala Fahrenheit. Então, existem escalas. A escala Fahrenheit é usada em alguns países, poucos. Celsius, na maioria dos países. E Kelvin, cadê o Kelvin? Aqui, Kelvin, é usado em laboratório. Kelvin, você nunca vai usar um termômetro e falar assim, é na escala Kelvin. Não, porque Kelvin é uma medida de laboratório, certo? E como vocês vão saber como é a escala? A escala de Celsius, todo mundo já viu num termômetro nosso, é de 0 a 100 graus Celsius, certo, gente? A Fahrenheit, ela não começa do 0, é de 32, vocês podem grifar aqui, de 32 e de ebulição 212. Então, sempre que vocês pegarem, por exemplo, um termômetro em Fahrenheit, ele vai começar em 32 graus Fahrenheit e ele vai terminar na ebulição de 212 graus Fahrenheit, certo? Por quê? É uma medida. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver que houve todo um estudo para chegar nessa medida de Fahrenheit. E do 0 aqui do Kelvin, como é a medida? É de 0 absoluto, eles falam 0, que eles classificam como absoluto, até menos 273. Então, nós vamos falar assim, menos 273 até 373 graus Kelvin. Que difícil isso! Vocês não vão ter que decorar nada disso. Eu só quero mostrar para vocês que as escalas termométricas são diferentes. Que existe o que você tem que saber até agora. O que é temperatura,
que a temperatura ela aumenta de acordo com o grau de agitação das partículas e tem como medir a temperatura. Só que existem 3 escalas termométricas. A Celsius, que é a que nós utilizamos aqui no Brasil, a Fahrenheit, que se utiliza em alguns países, nos Estados Unidos, certeza, e Kelvin, que é usado no laboratório. Cada um com uma medida diferente. Tudo bem até aqui? Eu não entendi, Pro. O que você não entendeu? Se você não entendeu as numerações, normal, porque foi feito um estudo e classificou nessa escala termométrica. Quando vocês forem se aprofundar em termologia, aí você vai entender como eles chegaram à escala Kelvin, como eles chegaram à escala Fahrenheit e como eles chegaram à escala Celsius. Hoje, a única coisa que você tem que entender é que para medir a temperatura, existem 3 escalas, Kelvin, Fahrenheit e Celsius. Tudo bem? O que vocês não... Pode falar. No livro aqui escrito, tá do Fahrenheit, tá até 212. Só que aqui na ilustração tá 210. Aonde? Na ilustração do lado, para ir além. Então, porque eles estão... Ó, não observem muito aqui, eu estava olhando. Aqui eles estão diferenças de temperatura. 210 não é, 212 Fahrenheit, tá bom? A Pro já tinha visto isso. É 212 Fahrenheit. Aqui ele está mostrando ele está fazendo um comparativo entre qual é o 212 Fahrenheit para Celsius? É 100. Isso é um comparativo, pode confundi-los aí. Então, por isso que eu não estou focando muito. No meu tá 212, normal. Seu tá 212? Aqui, ó. Não sei se vai dar para ver. Virtual, porque não deve estar atualizado. Não, mas na verdade sempre foi 212 Fahrenheit. O seu também, Fê? Tá 212, Felipe? Sim, Pro. No Para Ir Além tá 212. Aqui no seu livro virtual tá 210. O meu tá 210, Pro. Aqui. Então, mas Marina, é 212, tudo bem? Pode anotar aí. Como assim? Pro? Onde que é 212? Aqui, gente, aqui. Observem aqui na página 146. Tem um númerozinho aqui, ó. A Pro tá passando o cursor. O meu é 210 também. Então, é 212 Fahrenheit, tá bom? Marca por cima, 212. A Rayane falou que o dela tá 212. Então, tudo bem, pessoal. Então, assim... Oi. Em laboratório, eles não usam Celsius nem Fahrenheit, só Kelvin. Kelvin, só. Tá bom? E nós vamos nos aprofundar nisso. Fiquem tranquilos. Agora, eu estou só dando o conceito principal. Certo? Então, vocês entenderam que a escala Kelvin é laboratorial, escala Fahrenheit em alguns países e Celsius na maioria, como aqui no Brasil. Tudo bem, pessoal? Agora, nós vamos entender o seguinte. Alguém assistiu aquele filme Um Dia Depois de Amanhã? Eu ia falar Titanic, mas o Titanic é tão antigo que pode ser que vocês não tenham assistido. Vocês repararam? Eu não assisti, mas todo mundo conhece Titanic no filme. Vocês assistiram? Ótimo. Tem 2 filmes que a Pro vai fazer a comparação, tanto do Titanic quanto do O Dia Depois de Amanhã. Esse filme, a menina acha lá o amigo numa água muito gelada. E ela, para salvar o amigo, ela abraça ele, abraça e aquece ele. Por quê? Porque nós temos a capacidade de transmitir calor para o corpo, para outro corpo. Seja um corpo, uma matéria, ou seja o nosso próprio corpo. Você também viu lá no Titanic que quando o Jack está lá segurando no bote, ele morre congelado, porque ele perde todo o calor do corpo dele. Então, a hipotermia é a perda total da temperatura do nosso corpo. Aí os órgãos param de funcionar. Então, o que acontece? Nós temos a capacidade de transmitir calor para outro. Você já deve ter passado por uma situação de passar frio, às vezes seu pai te abraça, sua mãe, vem cá, eu te abraço. Ou você se abraça, ou você se enrola num cobertor. É transmissão. Normalmente eu me abraço, Pro. É isso mesmo, é uma propagação de calor. Por exemplo, às vezes a gente sai sem blusa, minha filha sai sem blusa, eu pego ela no colo e falo, fica aqui que eu te esquento, né? Então eu transfiro o meu calor para outro corpo. Então isso é transmissão de calor. Por que a Pro está falando isso? Porque existe diferença entre temperatura e calor. Temperatura é o grau de agitação das partículas. Calor é a quantidade de temperatura que o corpo tem e pode ser transferido para outro.
Então, calor é quando ele pode ser transferido de um corpo para outro. Certo, pessoal? Vou dar um exemplo prático aqui que vocês vão ver. Eu estou fazendo um brigadeiro no meu fogão com colher de metal. Aí eu largo a colher ali um minutinho e vou beber água. Quando eu volto, coloco a mão na colher, o que acontece? Ou ela tá muito quente, ou ela derreteu no meio. Ela só tá muito quente. Mas ela tá muito quente, ela queima a minha mão. Ela vai queimar sua mão. E as culinaristas, até mesmo, não sei se é culinaristas, qualquer dona de casa, ela faz doce com colher de pau. Porque ela não conduz esse calor. Existem os condutores e os isolantes. E o metal, ele é condutor de calor e de eletricidade. Certo? Então, se eu pego naquela colher de metal, eu queimei minha mão. Por quê? Porque ele é condutor de calor. O que é calor? É a transferência de temperatura de um corpo para outro. Eu transfiro. Eu posso transferir abraçando alguém, eu posso transferir utilizando fogo. Existem esse modo de transferência de temperatura. Certinho? Deu para entender até aqui? Sim ou não? Sim. Sim. Ótimo. Então, grifem aqui para mim, ó. Então, na parte do calor, você só quis falar que o ser humano consegue aquecer o outro ser humano? Não, eu quis dizer isso aqui, ó. Calor é a energia que está sendo transferida de um corpo de maior temperatura para outro de menor temperatura. Grifem aqui, o que é calor? Calor, grifem este trecho. Conceitua calor como a energia térmica que está sendo transferida de um corpo de maior temperatura para outro de temperatura menor. A Pro deu exemplo prático para vocês entenderem. Eu estou quentinha. A partir do momento que eu abraço alguém que está gelado, eu transfiro o meu calor. E eu posso atingir um equilíbrio térmico. Eu posso transferir o calor para ela. E vocês sabem, por exemplo, meu pé é gelado, como a maioria do pé das mulheres. Às vezes eu toco assim no meu marido o pé e ele fala assim, nossa, tá me deixando gelado. Então, o que acontece? A transferência de calor atinge o equilíbrio, ou os dois ficam gelados ou os dois ficam quentes. Isso pode acontecer. Então, a energia, olha aqui, ó, diz que o calor é uma energia que está sempre em trânsito. O que é isso? Ela está saindo de um corpo de maior temperatura para um de menor temperatura. Tudo bem, gente? Sim. Você já entendeu o conceito de temperatura? Quero ver o Pedro Manuel. Fala para o Pro, o que é temperatura para você? Temperatura é... Putz, temperatura... E se você lembra, não tem problema. Pensa lembra da temperatura? Toda vez que vocês pensarem em temperatura, pensa assim, ó, nas moléculas. Nas moléculas. É o grau de agitação das moléculas. O que é temperatura? É o grau de agitação das moléculas. Certinho? E o que é calor? É a energia em trânsito. O corpo de maior temperatura está sendo transferido para um de menor temperatura. Não escrevam agora no chat que a Pro vai colocar a lição. Deixe-me ver as perguntas aqui. Sim, Silvio, a água do mar não acaba porque é um ciclo hidrológico. Muito bem. Essas três para medir a temperatura do corpo também ou só a temperatura do planeta? De tudo, é a temperatura do planeta. Quanto mais mais quente fica a água? Isso, quanto mais agitação, mais quente fica a água. Muito bem. Termina, Isabela, de assistir. Vale a pena. Só um minutinho, a Pro está lendo o chat, já falo com vocês. Pro, você lembra daquele trabalho que fizeram com chocolate? Então, a minha colher derreteu. Pois é. Você viu que a sua colher derreteu por causa da condução do calor, isso mesmo. Pessoal, a Pro colocou a página de lição de casa, página 158. Só que tem um porém aí, não é a página inteira. Só um minutinho, vou colocar os exercícios. São apenas, só um minutinho, só a primeira parte aqui, ó, o exercício. Ô, Pro, como que funciona a apostila? Porque daqui a pouco... Só um minutinho. Já vai acabar essa apostila. Aí a gente vai começar outro caderno. Não, quando é a próxima aula de ciências mesmo? Quinta-feira. Ó,
Pessoal, olha aqui, a Pro colocou novamente, exercícios, páginas 158, do exercício 1 ao 3, apenas, ok? Quem está falando Pro pode falar. É por isso que quanto mais quente a gente fica, mais suor a gente Isso, produz? porque nós não podemos ter uma temperatura alterada. Nós somos animais que possuem temperatura fixa. E se a nossa temperatura muda, nós estamos em estado febril. Se ela cai demais, nós estamos em estado hipotérmico. Nós temos que estar sempre entre 36,5 e 36,6. Certinho, pessoal? Tudo bem? Então, quando a gente falam que quando tá frio a gente fica com mais moleza, então é por isso? Nós ficamos o quê? Com mais molezas, assim. Aí é metabolismo, ele está mais relacionado com as características dos nossos... Ô, Pro, então, última pergunta. O que é o calor em si mesmo? Como a gente pode definir calor? Calor é a transferência de um corpo com maior temperatura para outro de menor temperatura. É aquilo que a Pro pediu para vocês grifarem. Tá bom? Tudo bem? Pessoal, próxima aula nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais aí, hein? Tá bom? Agora foi só conceito. Eu vou primeiro terminar toda a termologia com vocês, depois nós começamos a correção. Ó, beijos para todos. Até quinta-feira, tá bom? Oi, Tchau, Carla. gente. Tchau, Carla. Tchau. Oi, Bom dia, Robson. Tchau, gente. Tudo bem.